E aí pessoal, mais uma vez aqui fazendo um comentário ou uma opinião ou uma análise, seja como você quiser, sobre mais um livro. E dessa vez nós vamos analisar, verificar, pensar, deliberar sobre esse livro aqui. Ao contrário aí, mas o nome desse livro é Ansiedade e o autor dele não dá pra ver, Augusto Cury. Augusto Cury simplesmente é um dos maiores pensadores, ele é um dos maiores pesquisadores, pensadores e tal. Ele é um psiquiatra, né? Ele é formado em psiquiatria e tal, medicina. E ele se especializou nessa área de desenvolver gestores de pensamento e tal, e como funciona a nossa mente. Tanto é que ele criou a teoria da inteligência multifocal, que é o que ele fala nesse livro aqui. Mais ou menos ele fala. Mas o que acontece nesse livro? Indo direto ao ponto. No começo, né, ele fala aqui que nós, como seres humanos, como tipo professores e tal, estamos errando ao educar. Eu não sou professor, tá? Só falando. Nós estamos errando ao educar os nossos alunos ao o futuro do nosso país de uma forma que a gente só quer que eles sejam gestores do mundo. Por exemplo, a gente quer que eles construam e entendam sobre prédios, sobre carros, sobre computadores, sobre o que quer que seja, só que a gente não ensina eles a serem gestores da própria consciência deles. E isso é uma coisa muito ruim, porque isso prejudica a compreensão, o combate a males, né, a coisas ruins como a depressão, ansiedade, nervosismo e não sei o que, e tudo mais relacionado a isso. Eu, por exemplo, na minha escola, eu não aprendi nada relacionado a isso. Eu não aprendi nada sobre combate à depressão, nada sobre combate a nervosismo, a ansiedade, eu não aprendi nada sobre isso. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo também não. Então, esse livro aqui, para nós, é de extrema importância para a gente entender esse processo. Tá, então ele explica isso, né, que as escolas atuais elas estão errando no processo de ensino dos alunos, né? Aí logo depois ele fala sobre os processos da construção de pensamentos, né? Que são quatro processos da construção de pensamentos de acordo com Augusto Cury. Primeiro, o eu. O eu é como se fosse a minha vontade de criar pensamentos, né? Minha própria vontade de ir lá e elaborar pensamentos. Tá? Esse é o primeiro. Segundo, é o autofluxo. É como se fosse a vontade da minha própria mente, que eu não tenho controle sobre ela, de criar pensamentos. Então, essa vontade, ela vai existir eu querendo ou não. É por isso que quando a gente, eu acho que é por isso, né? E quando a gente está dormindo, a gente continua pensando e continua sonhando, porque a nossa mente funciona sem a gente querer que ela funcione, ela simplesmente funciona. Tá? Esse é o segundo, é o fenômeno autofluxo. O terceiro são as janelas da memória, são mais ou menos como se fosse nossa base de dados, a nossa memória mesmo. Tudo que a gente passou durante nossa vida, toda a nossa construção social, vão se transformar em janelas, e essas janelas elas irão ser acionadas pelo quarto fenômeno, eu acho que é um dos o mais importante, que é o gatilho da memória. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e eu vejo um animal, um cachorro, de repente esse gatilho ele vai lá na minha janela e ele se ancora nessa janela. Ele faz com que essa janela libere pensamentos de medo, se eu tiver na infância tiver tido algum trauma com cachorro e tal, envolvendo cachorro, né? Então esses gatilhos eles vão e acionam as janelas, que por sua vez vão ocasionar sentimentos na gente, vão construir pensamentos em nossa cabeça. Então são quatro, tá? São quatro. O eu, autofluxo, gatilho e janelas de memória. As janelas de memória elas podem ser as janelas light, que são janelas memórias boas, janelas neutras, que são nem boas nem ruins, janelas killer, que são traumas que a gente passou durante nossa vida, que são armazenados em nossa mente em forma de janelas, né? Em forma de memórias e tal. E janelas killer duplo P, que são os traumas, são as piores janelas, que são os traumas dos traumas. São mais ou menos isso.
Tá, aí ele explica isso, né, e tal. Aí relacionado a isso tá um fenômeno que é muito interessante, que eu já passei por muitos momentos assim na minha vida inteira, que é quando meio que dá um branco em você na hora que você está fazendo uma prova ou está fazendo sei lá, que você vai falar em público e dá um branco em você. Isso acontece porque desses quatro pensamentos, quando você aciona, tipo, você tá lá na frente da prova, né? Você tá fazendo a prova, aí você fica nervoso e tal. Aliás, você aciona o gatilho, aí o gatilho vai na janela killer ou janela killer duplo P. Aí essa janela ela é acionada e você relembra momentos que você teve relacionados à prova, que você estudou muito e você não conseguiu passar, você estudou muito e você tirou nota baixa, você estudou muito e você não conseguiu. Isso faz com que o acesso a todas as outras informações na sua cabeça eles sejam fechados. Então esse fenômeno é chamado de fenômeno do circuito fechado, que a gente não consegue acessar outras memórias da nossa cabeça. É meio que como se nossa cabeça ela fosse, nossas memórias elas fossem fechadas, entendeu? Então a gente não consegue tipo acionar memórias de calma, de compaixão às vezes, de misericórdia às vezes. Por exemplo, quando você vê, vamos pegar um exemplo, tipo você bateu o carro, aí você saiu do carro, aí aquela imagem causou em você, acionou o gatilho e o gatilho acionou a janela killer de estresse. Então você não vai conseguir pensar direito e sua memória ela vai ser fechada. Então você não vai conseguir pensar não vai conseguir ter aquele pensamento de compaixão, de perdão para aquela outra pessoa que bateu o seu carro, e você vai passar para agressão e tal. Então, a gente parar para pensar, essa coisa desse circuito fechado da memória está por trás de muitos preconceitos, muitas violências, muitas coisas erradas, ruins e horríveis que acontecem na nossa sociedade. E isso é explicado nesse livro aqui, né? A síndrome do circuito fechado da memória, que é ocasionada por pelo acionamento da janela killer, que é um dos quatro, relembrando, que é um dos quatro construtores de pensamentos na gente. Aí tá, ele fala várias coisas interessantes. Ele fala também que da tese do Sartre, né? Que é aquela frase famosa que ele diz que a gente está condenado a ser livre. Aí, de acordo com Augusto Cury, essa frase está completamente errada, porque a nossa decisão, os nossos pensamentos, eles são meio que frutos da construção social. Então, se eu vivi numa sociedade em que, tipo, eu vi só guerra na minha vida inteira, eu vi só destruição, só violência, eu querendo ou não, as minhas memórias, meus pensamentos, eles vão ser baseados nessas ideias de guerra, de violência, de pensamento e tal. Além disso, de acordo com Augusto Cury, além disso, ele fala que a nossa mente, né, ela tem um fenômeno também, que é o fenômeno de registro automático da memória. Então, tudo que a gente vê, a gente registra. E essa memória, ela vai para um lugar que é ou memória de uso contínuo, que é o que a gente usa regularmente, ou memória de uso, ou memória periférica, que é o que a gente não usa muito frequentemente. Aí tem outra coisa também, são três fatores que explicam por que essa tese do Sartre, essa frase do Sartre está errada. E a terceira delas lembrei. É o fenômeno do autofluxo, que a nossa mente, ela funciona sem a gente querer. Ela funciona sem eu quero parar de pensar, eu quero muito parar de pensar naquilo, só que eu não consigo. Só o fato de eu querer parar de pensar já é um pensamento. Então, a nossa liberdade, ela, de acordo com Augusto Cury, ela simplesmente não existe por causa desses três fatores, que é o autofluxo, o registro automático da memória e nossa construção social da nossa vida, né? Nossas memórias adquiridas ao longo da nossa vida. Tá? Ele fala várias coisas, já tá quase 10 minutos. Eu tô falando bem rápido aqui.
ele fala no final como nós devemos, né, tratar essa questão da ansiedade, do mal do século. Ele fala que o mal do século é a ansiedade, só que ela é ocasionada pelo pensamento acelerado. E esse pensamento acelerado é ocasionado por nós não sabermos lidar com os nossos pensamentos, né? Nós não sabemos gerir nossos pensamentos, porque nossas escolas e tal, como eu falei, elas não ensinam isso pra gente. Ele aprofunda esse assunto aqui nesse livro e tal. Ele fala bastante, aí no final ele fala que a nossa ansiedade, né, esse pensamento de ansiedade, ele pode ser combatido, tá? Outra coisa muito importante, tudo que eu já li sobre a ansiedade ela sempre vai existir. Mas a escolha de ser escravo da ansiedade é sua. Você pode ser escravo da ansiedade ou não. Eu escolho não ser escravo da ansiedade. Eu acho que você também vai escolher isso. Tá? Mas a ansiedade, pessoal, ela sempre vai existir. Ela faz parte da base da construção de nossos pensamentos. Então ela sempre vai estar lá. Só que você ser escravo ou não dela é uma opção sua. Então, né, eu acho que seria legal se muitas pessoas, todo mundo soubesse disso. Acho que seria mais... Teríamos pessoas menos ansiosas, eu acho. Ah tá, ele fala que para você combater a ansiedade e combater o pensamento acelerado, você tem que, ele fala que é decidir, duvidar, criticar e decidir. Duvidar porque a dúvida é a base do nosso pensamento, né? Eu já dizia, acho que era Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria, alguma coisa assim. Aí duvidar seria meio que você pegar o pensamento e duvidar dele. Será que isso é bom? Será que isso é mal? Será que isso é bom para minha paz de espírito? Será que isso não é bom para minha paz de espírito? Aí você pega e duvida do seu pensamento, de cada pensamento, na verdade. Aí você pega esse pensamento, aí você critica ele, você passa ele por um crivo, você perscruta ele, né? Falando de um jeito mais rebuscado, você vai lá e analisa ele. Aí você vê de novo se ele é bom pra você, se ele é ruim pra você, se ele é mal, se ele é... Pra essa parte de espírito, ele é bom ou ruim e tal. Aí você vai pra última etapa, que é duvidar, criticar, que é decidir. Aí você decide se aquele pensamento meio que é digno, né, de estar no seu pensamento, na sua cabeça e tal, na sua consciência. E você, assim, por esses três processos, decidir, duvidar, criticar, decidir, você vai meio que se livrar dos pensamentos ruins e ficar com os pensamentos bons. Mas isso, é claro, falando muito por cima. Esse livro aqui, ele não é um livro muito grande, tá? Ele foi publicado em 2013. Ele tem mais ou menos umas... Quantas? Tem 150 páginas mais ou menos. É um livro... Você lê depende de você, dá pra ler uns 3 dias, 2 dias, não sei. Mas, pessoal, esse livro é bem legal. Eu acho que ele é um dos meus livros preferidos. Eu só tenho uma crítica a respeito dele, que eu acho que essa parte dele combater a ansiedade, eu acho que não ficou assim muito bem mastigada, muito bem apresentada e tal. Ficou boa assim, mas eu acho que não ficou tão boa quanto a parte que ele explica a ansiedade, que essa parte é muito boa, é excelente, gostei demais. Ele explica como ocorre a construção de nossos pensamentos. Essa parte é muito boa, né? Então, se fosse para dar uma nota para esse livro, de 0 a 10, eu daria, eu acho que 8,5. Acho que seria uma nota boa. É um livro muito bom, meus preferidos, um dos meus prediletos. Eu sou até, como é que é? É até duvidoso, né? Eu falar desse livro, de tão legal que eu acho ele. Que ele me ajudou nos momentos que eu simplesmente não entendi o que era ansiedade. E para você que está pensando em fazer redação do Enem, isso aqui é muito bom também. Eu já usei muito isso aqui para explicar o que acontece com a pessoa quando ela vai e faz um crime passional, ou quando ela vai para explicar a violência contra a mulher, o que acontece no pensamento da pessoa e tal. Então isso aqui é muito legal. Eu tô me alongando aqui,
E eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando. Isso aqui é na verdade é um projeto, né? Que eu espero que dê certo. E nós vamos, o vídeo já acabou, tá? Agora é só encheção de saco mesmo. E tipo, eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Não importa se é uma, se é duas pessoas. E eu vou tentar ir para outras áreas também, tipo, como eu falei lá no Instagram, eu vou tentar falar revista em quadrinhos, falar até sobre videogame, não sei, eu vou ver aí. Mas cara, isso aqui tá na mão de Deus. Eu acho que Ele sabe o nosso futuro. Tô confiando nele. E vamos ver o que que dá. É isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanharem. Se você está aqui até agora, você é demais. É isso, valeu, falou, até mais.